Assalamu alaikum warahmatullah. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Esta semana, o Califa Abdullah bin Abdulaziz realizou uma viagem aos Estados Unidos, mais especificamente na cidade de Zion, para a inauguração da mesquita Fateh Azim, ou, na sua tradução, a Grande Vitória. Para falarmos desse assunto, estamos hoje na presença do Sr. Ijaz Ahmad, secretário de Publicações da Comunidade Ahmadiyya Muçulmana do Brasil. Então, Sr. Ijaz, por que essa viagem que o Khalifa fez está sendo tão importante e histórica para a comunidade Ahmadiyya? Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam. Então, essa viagem de Hazur, essa cidade de Zion, é uma cidade que fica perto da cidade de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos. E ela foi fundada por Dr. John Alexander Dowie. Ele era um grande inimigo do Islã e ele entrou num embate de orações, um duelo de orações, com o fundador da comunidade muçulmana Ahmadiyya, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani alayhi-salatu wassalam, Messias prometido alayhi-salatu wassalam, e morreu em consequência desse duelo de orações, através de uma profecia do próprio fundador da Ahmadiyya. E esta cidade, que ele utilizava como se fosse uma base, até mesmo contra o Islã, nesta cidade agora, a comunidade Ahmadiyya, com a graça de Deus, teve a possibilidade de construir uma mesquita, que então foi inaugurada pelo Khalifa Hazrat Mirza Masroor Ahmad bin Abdulaziz, quinto sucessor do Messias prometido alayhi-salatu wassalam, e que dirige a comunidade Ahmadiyya atualmente no mundo inteiro. Certo. E como se deu esse embate entre o Messias prometido alayhi-salam e o Dr. Dowie? Como decorreu isso e como foi mais ou menos o resultado? Perfeito. Nesse sentido, é primeiramente interessante entendermos quem era exatamente John Alexander Dowie. Ele era uma pessoa que se dizia cristã e ele criou a sua própria seita dentro do cristianismo. E não o suficiente, ele se declarou como sendo uma pessoa designada por Deus para anunciar a segunda vinda de Jesus, a paz esteja com ele. Ou seja, que ele teria a missão de anunciar a chegada de Jesus, a paz esteja com ele, e dessa forma se auto-intitulou Messias e Elias III. Ele deu esses títulos para si mesmo. Essa pessoa, ela, como naquela época as pessoas, devido a vários sinais, esperavam já a segunda vinda de Jesus, a paz esteja com ele, quando ele declarou ser o Messias e tudo mais, muitas pessoas passaram a aceitá-lo. E isso foi inclusive o que ele facilitou a criação dessa cidade de Zion, onde ele anunciou inclusive que seria ali que ocorreria a segunda vinda de Jesus, a paz esteja com ele. Mas essa pessoa, ele tinha um grande ódio contra o Islã. Ele falava muito contra o islamismo. Ele não somente deturpava e ridicularizava completamente os ensinamentos do islamismo, como também ele abertamente rezava, orava e clamava pela destruição do Islã. Por exemplo, ele chegou a dizer, se referindo ao Islã, que a mancha negra no manto da humanidade, nauzubillah. Ou seja, dá para ver como era o ódio que ele tinha no seu coração contra o Islã, né? A mancha negra no manto da humanidade encontrará seu fim nas mãos de Zion. Em outras ocasiões ele disse também que todos os muçulmanos que não se convertessem ao cristianismo, eles seriam submetidos à destruição e à morte. Ou seja, como dá para ver, só por essas citações, ele simplesmente queria o fim dos muçulmanos, queria a destruição do Islã, o término do Islã. E quando essas suas falas e a forma como ele ridicularizava o islamismo, como ele mostrava pejorativamente o Islã, chegou até o Messias prometido, até o fundador da comunidade Ahmadiyya, ele então fez umas publicações em que ele não somente
mostrava a beleza dos ensinamentos do Islã, dos verdadeiros ensinamentos do Islã, como também ele chamava Dawi para um embate, um duelo de orações. Ou seja, como o Messias Prometido disse, para que desejar o fim, a morte de tantas milhões de pessoas? Vamos resolver isso entre nós. Vou ler aqui o dito do fundador da Ahmadiyya, né? Ele escreveu: gostaríamos de indicar respeitosamente ao Sr. Dawi que não há necessidade de buscar cumprir seu propósito de submeter milhões de muçulmanos à destruição. Existe uma maneira muito fácil de determinar se o Deus de Dawi é verdadeiro ou o nosso Deus. Dessa forma, o Sr. Dawi não precisa anunciar repetidamente sua profecia da destruição de todos os muçulmanos, mas deve manter apenas a minha em sua mente e rezar para que de nós dois, aquele que for falso morra perante o outro. E depois ele comentou também, perdão, que se Dawi entrasse nesse duelo de orações, quer direta ou indiretamente, ele morreria miseravelmente e com muito sofrimento ainda durante a vida de Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, do fundador da Ahmadiyya. Quando o Messias Prometido fez essa publicação, alguns jornais repercutiram isso. Afinal de contas, era muito interessante. Tinha uma pessoa que clamava ser o Messias aqui e outra pessoa que clamava ser o Messias ali. Então, um chamando o outro para esse duelo de orações. Quando essa notícia, digamos assim, viralizou, muitas pessoas perguntavam a Dawi: por que você não responde a ele? Então, Dawi finalmente disse que há um Messias maometano, ou seja, um Messias do islamismo na Índia, que me escreveu repetidamente que Jesus Cristo está enterrado na Caxemira, e as pessoas me perguntam por que não lhe respondo. E aí, para você ver como ele agia também de forma ignorante, né? Vocês imaginam que eu responderei a tais mosquitos e moscas? Se eu colocar meus pés sobre eles, eu acabaria com suas vidas. Eu lhes dou a chance de voar para longe e viver. Ou seja, nessa sua fala, nós vemos não somente o desprezo que ele tinha para com os muçulmanos, como também toda a sua ignorância, né? Ele tinha como se, poxa, eu tenho esse poder para fazer isso, aquilo. E dessa forma ele acabou indiretamente aceitando esse duelo de orações. E então, como decorreu o desfecho disso? É interessante notar que Dawi tinha 55 anos naquela época, e o Messias Prometido, ele tinha aproximadamente 70 anos, ou seja, 15 anos aproximadamente de diferença, sendo que Dawi se encontrava nos Estados Unidos, um país que já naquela época tinha os seus méritos, seu desenvolvimento e tudo mais, e o Messias Prometido se encontrava na Índia, na aldeia de Kadian, ou seja, em termos de local também, ele estava favorecido. Mas mesmo assim, nós vemos que o Messias Prometido saiu vitorioso nesse embate. E o que aconteceu? Apesar de Dawi não ter um histórico de problemas de saúde e tudo mais, pouco tempo depois ele sofreu com uma paralisia. E isso é muito curioso, porque com o mesmo pé que ele dizia que ele poderia esmagar o Messias Prometido, aquele mesmo pé já não lhe ajudava nem mesmo a si próprio sustentar. Depois dessa paralisia, ele buscando melhorar a sua saúde, foi em uma viagem para uma ilha e deixou uma outra pessoa, um secretário dele, à frente da igreja, à frente da sua missão. Contudo, as pessoas começaram a questionar, afinal de contas, por que essa pessoa que dizia que tinha o poder de curar os outros não consegue se curar? E quando passaram investigações, começaram a ver a sua casa e tudo mais, eles perceberam várias de suas hipocrisias. A sua própria esposa e seus filhos denunciaram seus atos de luxúria. Mostraram que, poxa, ele condenava bebidas alcoólicas, mas ele mesmo, em sua casa, gostava muito de beber. Questões de corrupção, de dinheiro, como ele fazia, ele tinha uma fortuna de mais de $1 milhão, e foram percebendo diversas coisas, inclusive, como eu disse, de até mesmo algumas bem vergonhosas em relação a como ele se dirigia para diversas mulheres e tudo mais também.
Mas enfim, basicamente, essa sua vida de luxúria e tudo mais acabou vindo à tona. E com isso, dos aproximadamente 100 mil seguidores que ele já tinha, todos começaram aos poucos a largar a sua missão, a abandoná-lo. E dessa forma, dizem que ele ficou com aproximadamente apenas 200. E a sua própria esposa, seus filhos abandonaram ele. Ele tentou ainda voltar daquela ilha e, mesmo na justiça, conseguir alguma coisa de volta, mas ali também não conseguiu ajuda. E nessa busca, nesses conflitos todos que ele acabou tendo, ele acabou sofrendo com insanidade também. E dessa forma, acabou encontrando a sua forma, a sua morte, de fato, de uma forma dolorosa e miserável, em 8 de março de 1907, cumprindo assim a profecia do Messias prometido, por ele ter tanto morrido de uma forma dolorosa, como o Messias prometido havia anunciado, como também tendo morrido ainda durante a vida do fundador da Ahmadiyya. E então vem essa questão: aquela pessoa que saiu vitoriosa desse embate, ela, o seu califa, através do seu sucessor, agora está inaugurando uma mesquita exatamente na cidade desse outro falso proclamante de profecias. Perfeito. Por ser assim um grande embate, como foi a repercussão disso nas mídias e no jornal nos Estados Unidos? Perfeito. A imprensa, como essa questão tinha viralizado na época, tanto quando o Messias prometido chamou ele para o embate, como depois da conclusão, reportagens disso foram publicadas em dezenas de jornais. Vou apresentar apenas alguns poucos. Um dos jornais claramente deu como manchete já Great Mirza de Messiah, ou seja, grande é Mirza, o Messias, mostrando que ele, entre esse embate de declarantes de Messias, ele se mostrou o verdadeiro Messias. E citou outras profecias do Messias prometido também. Depois, um outro jornal, The Truth Seeker, ele disse que esta foi a grande profecia. Zion deveria cair e Dawi morrer antes de Ahmad, antes do Messias prometido, do fundador da Ahmadiyya. Parecia ser um passo arriscado para o Messias prometido desafiar o Elias, restaurado a um teste de resistência, pois o desafiante era 15 anos o mais velho dos dois. Ou seja, o Messias prometido, fundador da Ahmadiyya, era 15 anos mais velho que Dawi. E além disso, as probabilidades em uma terra de pragas e fanáticos religiosos estavam contra ele como sobrevivente. Mas ele ganhou. Ou seja, claramente anunciando a vitória do Messias prometido. Outro jornal, Herald of Boston, disse: Dawi morreu com seus amigos afastados dele e sua fortuna declinada. Ele sofreu de paralisia e insanidade. Ele teve uma morte miserável, com a cidade de Zion dilacerada e desgastada por dissensões internas. Mirza se apresenta com franqueza e afirma que venceu seu desafio. Então essa foi a conclusão e como os jornais reportaram esses acontecimentos. Perfeito. Muito obrigado pelas explicações, Sr. Jazz. Então, esta foi a conclusão do embate entre o Messias prometido e Dr. Alexander Doi, onde o Messias prometido saiu vitorioso. Fica claro assim também a importância desta viagem que o Califa está realizando para a cidade de Zion, inaugurando a mesquita Fatihazinho. Esperamos que tenha sido esclarecedor. Jazakallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.